Alô galera goiana, alô atleticanos, alô esmeraldinos, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Antônio Ascioli, o Goiás venceu o Atlético de virada pelo placar de 2-1. Neste vídeo eu vou trazer para vocês os números, as escalações e também a minha análise desta vitória esmeraldina. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Futebol 62, onde o passado, o presente e o futuro do futebol goiano se encontram. Estádio Antônio Ascioli, 1 para o Atlético, 2 para o Goiás. Já vou trazer para vocês os dados e também as escalações das duas equipes em nome da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei Magazine também está presente no Instagram, @Lutei Magazine, WhatsApp 99402 7562. Bom, vamos começar nessa análise trazendo os principais números do jogo. Posse de bola, o Atlético que na maior parte do jogo teve mais posse de bola que o Goiás, 57% a 43%. Finalizações, 15 do Atlético, 4 corretas, 10 do Goiás, 5 na direção do gol. O Atlético finalizou mais, mas o Goiás finalizou mais na direção do gol. Passes, o Atlético trocou 398 passes com 76% de aproveitamento. O Goiás trocou 307 passes com 70% de aproveitamento. O aproveitamento do Atlético um pouco melhor, mas os dois aproveitamentos ruins. Um bom índice é de 80% para cima. Cruzamentos, 26 do Atlético, 7 corretos, 12 do Goiás, 2 corretos. Um inclusive saiu gol, no do Atlético também um saiu gol. Nos lançamentos, as duas equipes usaram muito deste recurso, 64 lançamentos do Atlético, 29 corretos, 61 lançamentos do Goiás, 26 corretos. O Atlético desarmou muito, é um número muito positivo esse do Atlético, 20 desarmes no jogo, 10 do Goiás. E os escanteios, 7 para a equipe rubro-negra, 3 para o time esmeraldino. Então estes aí os principais números deste jogo no estádio Antônio Ascioli. Agora vamos conferir as formações das duas equipes. O Atlético, Lucas Barreto no gol, foi a grande novidade para o jogo, o Vladimir sentiu no aquecimento. Juan, Alex, Matheus Felipe, Conrado, depois Romão. Maranhão, Haldney, depois Alejo Cruz. Robert saiu para a entrada do Cauã. O Martínez deu lugar a William Potker, Sandro Lima e Marcelinho, que foi substituído pelo Caio Dantas. Agora vamos conferir a formação do Goiás, do técnico Wagner Mancini. O Goiás de Tadeu no gol, Diego Caito na direita, Luiz Felipe, Anthony, depois o Gonzalo Freitas e o William Lepo, que saiu para a entrada do Baldória. Marcão no meio campo ali com o Juninho, o Gava, que deu lugar ao Lucas Lovatti. Lá na frente o Wellington Matheus, depois Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho, que saiu para a entrada do Arthur Kaique. Então essas as formações utilizadas pelos dois treinadores neste jogo. Agora sim, vamos tomar uma água aqui e falar do jogo. O Atlético começou muito bem a partida. Já era imaginado que o Atlético tentaria uma pressão nos primeiros minutos. O Atlético tentou e uma pressão eficiente, pois saiu o gol. Saiu o gol contra do Anthony, mas também saiu o gol do Sandro Lima, que acabou sendo invalidado, mas por muito pouco. O Atlético conseguiu criar a jogada, conseguiu finalizar a jogada bem, mas o Sandro Lima estava ali um pouquinho impedido, a arbitragem anulou de maneira correta, mas eu quero ressaltar que a pressão inicial do Atlético ela deu muito certo, muito certo. O Atlético conseguiu abrir o placar, ampliar o placar, que o gol acabou sendo anulado, mas cumpriu a sua estratégia para os minutos iniciais. O jogo foi passando, o Goiás foi se ambientando em campo e conseguiu dar uma certa equilibrada no jogo. O Atlético era melhor ainda, mas o Goiás já não sofria tanto como nos primeiros minutos sofreu. E veio o gol do Goiás, uma jogada ali pelo lado direito. Maranhão levou azar naquele lance, ele tenta o carrinho, a bola acaba sobrando para o Juninho. O Juninho serve o Anselmo Ramon. O Anselmo bate, para mim o Lucas deu uma aceitada, a bola era defensável para o goleiro do Atlético, mas acabou entrando
e aí 1-0 para 1-1, né? O Goiás empatava o jogo aos 30 minutos. Entre os 30 minutos e o final do primeiro tempo, ao meu ver, foi o único momento em que o Goiás foi superior ao Atlético. O Goiás conseguiu empatar o jogo, teve bons minutos naquela reta final. O Atlético começou a errar muitos passes, errar na saída de bola, errar na marcação. As laterais do Atlético, especialmente a lateral esquerda, ela dá muito frágil, né? O Goiás explorou muito esse setor esquerdo da defesa do Atlético. A tendência é que o Atlético vai ter que arrumar essa situação, porque senão outros clubes também farão. Isso já vem sendo uma rotina nos jogos do Atlético. O Conrado não consegue mais atuar num bom nível como fez ali no primeiro, no segundo jogo em que ele foi titular. O Romão está de volta, né? Talvez até ele ajude a corrigir essa situação, e aí o Goiás viveu o seu melhor momento no jogo e acabou virando o jogo num gol de pênalti, né? Como tem lances assim que eu acho que são polêmicos, esse eu nem vi assim com polêmica, né? O Gava acaba travando ali no defensor do Atlético, cai, não foi nada. Ele dá um esbarrão, vamos dizer assim, ali no Juan, mas o Juan também não estava nem correndo. Achei que não foi falta também. E o Juan, muito inocentemente, cai e segura a bola com a mão. Aí algumas coisas a gente precisa alertar, pontuar, né, sobre este lance. O primeiro, a infantilidade do Juan. O Juan foi juvenil, né, na gíria do futebol, porque tudo bem, cai, mas não põe a bola na mão. Espera o árbitro marcar alguma coisa. Se você imagina que ele vai marcar alguma coisa, espere ele marcar, mas você não pode cair e segurar a bola com a mão dentro da grande área. Esse é o primeiro aspecto, né? Inocência do lateral atleticano. Outra, o Flávio Rodrigues, né, o árbitro do jogo. Flávio, você não pode precisar do VAR para mostrar uma mão como aquela, né? Um árbitro apitando um jogo, o jogador cai, puxa a bola com a mão e segura. E o Flávio não viu, ele não viu o lance. É um erro assim, gritante, né? Felizmente tinha o VAR para ele, né? Para o Flávio, felizmente tinha o VAR, e o VAR foi lá e mostrou para ele, mas o árbitro não pode perder um lance como aquele. E aí ele acabou assinalando o pênalti. O Tadeu bateu, o goleiro do Atlético saiu muito antes, né? O Lucas. Tadeu, ele bate assim até quase que, como que eu vou citar, displicentemente, porque o goleiro já tinha saído tão antes que ele só rola a bola no outro canto para fazer o 2-1 para o Atlético. Aí veio o gol do Tadeu, né, a comemoração do Tadeu. Depois vi até ele explicando que ele estava procurando uma câmera de TV, mas ele sai ali mostrando o símbolo do Goiás, beijando o símbolo do Goiás. Os jogadores do Atlético não gostaram da situação. Eu acho que o jogador brasileiro, ele, depois dessa era redes sociais, ele quer muito dar satisfação para o seu torcedor, sabe? Eu me importo, eu me incomodo. Achei um exagero por parte dos atleticanos e achei um exagero muito maior por parte do árbitro, né? Porque o atleticano, ele tá ali com o jogador, né? No caso ali o Alex, o Marcelinho, o Robert e outros. Eles estão no calor da emoção, né? Eles estavam perdendo um clássico dentro de casa, diante da torcida, a fase já não é boa. Às vezes você acaba saindo, né? Tomando decisões, como que eu vou citar? Exageradas, vamos colocar esse termo. Agora o árbitro não. O árbitro não tem envolvimento com o jogo, pelo menos não deveria ter, né, envolvimento com o jogo. E aí ele ficou comovido, né, e acabou dando cartão para o Tadeu. A arbitragem brasileira, ela precisa ter mais tranquilidade nesse momento desses cartões, punir comemorações. Tem muitos exageros. Por exemplo, claro, se o jogador faz um gol, ele sai, dá o dedo para outra torcida, chuta a bandeira, que ele é um trem que eu não gosto. Por exemplo, o jogador chega e chuta a bandeira do outro clube, acho aquilo uma bobagem, sabe? Acho desrespeitoso. Mas agora o jogador hoje ele não pode fazer um sinal de silêncio para a torcida, ele não pode pôr a mão no ouvido, ele não pode beijar o escudo da própria camisa. Isso são situações que não colaboram em nada com o futebol. É o tipo de cartão, quando você preserva o jogador, dá um cartão pela violência, um jogador dá uma entrada maldosa no outro, ali você está preservando o futebol, né? A arte do futebol.
Agora, quando você priva o jogador de comemorar gols de diversas maneiras, aí eu acho que você não está acrescentando nada ao futebol. Mas vamos seguir aqui, né? Final do primeiro tempo, 2-1 para o Goiás. Veio o segundo tempo, e aí um segundo tempo em que eu gostei muito mais do Atlético que do Goiás, sabe? Achei o Atlético, lógico, o Atlético tinha que se atirar, mas o Atlético conseguiu criar. Faltou o Atlético foi finalizar, superar o Tadeu, né? O segundo tempo foi uma disputa entre o ataque do Atlético e o Tadeu. E o Atlético teve uma chance com o Martínez, não pode perder um gol daquele num clássico. Teve uma chance com o Haldgen, que demorou demais para finalizar. E principalmente aquela do Romão, né, que dentro da pequena área ele cabeceia e o Tadeu faz a defesa. E ainda teve uma última do Sandro Lima, né, aí ali foi no pé do centroavante, para mim a mais grave delas, que caiu no pé do centroavante. Ele acabou quase na marca do pênalti ali, chutando em cima dos defensores do Goiás, do Marcão, né, do Luiz Felipe, que se atiraram na bola ali e acabaram salvando o que seria o gol de empate do Atlético. Já o Goiás só chegou mesmo já nos minutos finais, quando o Atlético já estava ali no modo desespero total. O Goiás chegou duas vezes. O Juninho perdeu um gol incrível, né, que o goleiro Lucas Barreto fez a defesa, e depois o Arthur Kaique levou foi azar na finalização, né? A bola não era fácil, ela veio por cima, ele tocou na saída do goleiro e a bola caprichosamente bateu na trave, o que seria o gol que definiria o jogo a favor da equipe do Goiás. Então, em resumo, né, o que a gente teve foi isso. A atuação dos treinadores. Achei que o Fábio... A substituição que eu não concordaria era com a do Haldner, né? A questão que o Haldner pediu para sair, aí não tem que concordar ou não concordar, né? Ele pôs o Alejo, ele foi colocando o Atlético muito para cima, né? Mas eu achei que ele, quando ele espetou demais o Atlético, ele centralizou demais o jogo. O único ponto que eu pondero nessa escalação do Fábio, porque ele centralizou o Sandro Lima, ele centralizou o Caio Dantas, ele tinha o Cauã centralizado, né? Aí ele ficou muito espremido ali por dentro, e o time dele não levava bola na linha de fundo. Pode observar, o atleta não ia até a linha de fundo. Os cruzamentos do Atlético quase sempre eram cruzamentos da intermediária, então você não tinha uma infiltração pelo lado, você não tinha uma triangulação pelo lado. Chegava-se na intermediária e punha a bola na área, chegava-se na intermediária ali próximo ao bico da grande área e punha a bola na área. Aí ali você acaba facilitando um pouco o trabalho da defesa adversária. Achei que ele tinha que ter mantido dois homens abertos, sabe? Que ele abrisse o Alejo mais, o Alejo também muito centralizado, que ele abrisse o Alejo bastante por um lado, abrisse o Potker pelo outro, para tentar criar alguma coisa pelos lados, já que os laterais dele participavam um pouco do jogo ofensivo, principalmente o Juan, né? Já o Goiás, para mim o Goiás baixou demais as linhas, abdicou de jogar, poderia ter tentado jogar também, né? Tudo bem, defender o resultado faz parte, mas o Goiás abdicou do jogo, correu riscos seríssimos por conta dessa abdicação, né? O Goiás ontem contou com um Tadeu iluminado, mas o Goiás no segundo tempo teve mais sorte do que juízo, né? Como gostam de dizer alguns. Então achei que o Goiás poderia ter jogado mais, sabe? Tentado jogar, ter posse de bola, esfriar o jogo de uma outra maneira, e não com um bloco muito baixo, como o Goiás estava, defendendo praticamente a grande área e deixando o Atlético da intermediária para frente completamente livre. O Goiás não tinha o contra-ataque, e não tinha a posse de bola, aí você sofre muito no jogo, como o Goiás acabou sofrendo, mas acabou conseguindo segurar esse resultado pelo placar de 2-1. Agora, em relação a atuações, né? O goleiro Lucas Barreto fez uma boa defesa naquele lance do Juninho, mas para mim falhou no gol do Anselmo Ramon. Mas o jogo era muito pesado para ele, sabe? Você estrear no profissional num jogo como esse, de repente, né, caiu no colo dele, é muito pesado. O Juan, lateral direito do Atlético, se for só o que foi até agora, não tem condições de ajudar o Atlético na Série B, sabe? Muito abaixo do que o Atlético precisa, muito abaixo mesmo. O Alex, achei que fez um jogo bom, né? Teve um jogo, inclusive na saída de bola, ele conseguiu achar alguns passes mais longos, até interessantes. Matheus Felipe tem que evoluir, né? O Matheus não joga naquele nível que ele jogava no CSA, no Atlético Paranaense, ainda está abaixo. O Conrado é uma avenida,
né? O Atlético sofre muito no setor dele, sofre nas duas laterais, Conrado na esquerda, Juan na direita. Maranhão, muita dedicação, pouca qualidade no passe, né? Quando o Atlético precisa jogar, que ele precisa do volante, o Maranhão não vai, sabe? E o jogo ontem era para isso, né? Até no momento que o Haldner foi sair, eu ainda imaginei, tem que tirar o Maranhão, né? Mas aí o Haldner tinha pedido para sair, porque os volantes é que estavam armando o jogo e o Maranhão não consegue fazer isso. O Haldner, para mim, é o melhor jogador do Atlético, né? Como é voluntarioso, como se entrega, como se dedica. Foi substituído durante o jogo, mas demais. O Robert não atuou no nível que vinha atuando. Marcelinho tentou, né? O Marcelinho é um jogador corajoso, ele vai para cima, ele tenta, mas acabou não produzindo nada. O Sandro Lima fez o gol, que não valeu, e depois teve uma oportunidade muito boa no segundo tempo, acabou desperdiçando. E o Martínez também teve uma oportunidade clara que atacante não pode perder, né? Oportunidades como aquela, atacantes não podem perder. O Romão foi melhor do que o Conrado quando entrou, não precisava de muito também, mas ele foi consideravelmente melhor do que o Conrado, mas perdeu um gol que ele fechou o olho para cabecear, né? Ele tinha que ter tentado tirar do Tadeu, claro que eu falar que é fácil, mas era o que pedia o lance, né? Ele acabou cabeceando em cima do goleiro Esmeraldino, fechou muito bem na jogada, né? Acreditou na jogada, mas a execução não aconteceu de maneira satisfatória. Foram jogadores assim que acrescentaram. O Potker entrou, não acrescentou nada. O Caio Dantas participou dos últimos minutos praticamente sem sucesso, né? Então o time do Atlético, do técnico Fábio Matias. Agora no Goiás, Tadeu viveu uma noite de glória, um dos jogos que com certeza vai ficar na memória dele. Fez muitas defesas, fez gol, se envolveu em polêmica. Então uma noite realmente marcante para o goleiro Tadeu. Diego Caito razoável, Luiz Felipe achei que foi bem, o Antony sentiu demais o jogo. Eu venho falando isso há muito tempo e acho que ontem ficou muito claro. O Goiás tem que trazer mais um zagueiro, pelo menos. Tem que trazer. É um risco o Goiás ir para uma Série B dessa só com 4 zagueiros. Na lateral esquerda, o William Lepo foi bem na marcação. Achei que na marcação ele conseguiu ir bem, no apoio. Ele fica torto, né? Completamente torto, jogando ali por aquele lado. Os volantes do Goiás, né? O Marcão bem no jogo, conseguiu fazer uma boa partida. O Juninho muito bem no jogo, né? O Juninho cresceu muito nessa chegada do Wagner Mancini. O Gava apagado, né? Apagadíssimo dentro do jogo. O Wellington Matheus no primeiro tempo bom, no segundo tempo não conseguiu aparecer. O Anselmo Ramon fez aquilo que se espera de um centroavante, fez um gol do Goiás. E o Pedrinho, muita correria, pouca eficiência, né? Não produziu praticamente nada durante o jogo. Jogadores que entraram no Goiás, o Gonzalo ajudou a corrigir ali o sistema defensivo, né? Quando ele entra no lugar do Antony, ele elevou o nível de atuação da defesa do Goiás. Já muita correria, né? Mas o lance que poderia ter dado alguma coisa, o Romão matou a jogada. Foram esses, né? Assim, aqueles mais relevantes que acabaram participando do jogo nessa. Lovati entrou, fez ali a lateral esquerda, Baldória também entrou, né, cumpriu ali o seu papel. O Arthur Kaique, elogiar a atuação do Arthur Kaique, sabe? Ele que é um jogador que não é de tanta entrega, mas ontem ele se entregou muito. Fez um bom papel defensivo, ajuda a salvar aquele gol que o Guilherme Romão cabeceou em cima do Tadeu, e por muito pouco ele não faz um gol bonito. Um lançamento por cima, ele tocou na saída do goleiro, levou azar, que a bola bateu no pé da trave, mas o Arthur Kaique fez um dos melhores jogos em que ele entrou pela equipe do Goiás, tudo bem? E a arbitragem, como eu citei, para mim a arbitragem, o Flávio, ele comete um erro pesado quando ele não vê o lance do pênalti, que era um lance muito visível mesmo, e para mim erra no cartão ao Tadeu, pela comemoração do gol. Achei um exagero por parte do árbitro. Nos demais lances, assim, eu penso que ele se saiu bem, o árbitro paulista, né, o Flávio Rodrigues. Tudo bem? Agora, na sequência, a gente até conferir aqui a tabela de classificação, lembrando que ainda restam jogos, né, para concluir esta 10ª rodada. Olha só, o Goiás líder, 23 pontos, o Atlético 14º colocado com 11 pontos. Então,
São situações bastante opostas, né, mas o Goiás já começa até mesmo a criar alguma gordura ali para o segundo colocado e também para os times que estão fora do G4, que é o mais relevante, né? O Goiás tem que olhar para o quinto colocado. Quanto mais distante estiver do quinto colocado, melhor é para a equipe alviverde. E já o Atlético neste momento a 4 pontos da zona do rebaixamento, lembrando que Volta Redonda e Amazonas ainda jogam por essa rodada. O Amazonas joga fora contra a Chapecoense, o Volta Redonda joga em casa contra o América. Então essa pontuação aí pode cair, né? O Atlético vai ter que realmente se alertar em relação a isso. Se o Atlético quer buscar o acesso, o Atlético tem que reagir imediatamente. Restam 9 jogos para terminar o primeiro turno. O Atlético tem que fechar esse turno acima de 25. Acima de 25 para ele ter alguma chance no retorno. Acima de 25 seria fazer o quê? Pelo menos 15 pontos nesses 9 jogos restantes. 15 pontos seriam 5 vitórias, né? 5 de 9. Porque se virar abaixo de 25, aí a luta é outra. Aí você não briga por acesso, a não ser que aconteça um caso excepcional, o que não é muito comum. Já o Goiás, que tem 23, acho que o Goiás deve traçar uma missão aí de tentar fechar 35 alto, né? 35 para cima, 35 mais, porque seriam aí mais 15, talvez 18 pontos nesses jogos que restam, 16, 17 pontos, aí o Goiás conseguiria fechar ali acima dos 35 pontos, e isso sem dúvida aproximaria muito o time alviverde do acesso, né? O Goiás teria que fazer um segundo turno quase que de administração para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas essa parte de matemática a gente vai falando mais aqui no canal durante outros vídeos, tudo bem? Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência, obrigado por acompanhar o vídeo aqui até o final. Se você ainda não foi inscrito outra vez, eu te convido a se inscrever aqui no Futebol 62. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima oportunidade.